Seja bem-vindo à aula do EJA. Vamos para a nossa aula de ciências. Como vocês podem observar, estamos na etapa 2, ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1. Na aula anterior, estudamos a forma e os movimentos do planeta Terra. Como vocês viram na aula anterior, nós estudamos sobre o efeito estufa. Efeito estufa é este que é um fenômeno natural que é responsável pelo aquecimento do planeta Terra. Porém, você também viu que através de ações antrópicas causadas pelo homem, existe um agravamento desse efeito. Como vocês observam na imagem, algumas indústrias, conforme a poluição de monóxido de carbono, de dióxido de carbono e de clorofluorcarbono, também chamado de FC, contribui para o aumento do buraco na camada de ozônio. Dessa maneira, veículos como automóveis contribuem e corroboram para o aumento deste agravamento relacionado ao efeito estufa. Outro grande vilão são equipamentos que emitem FC. Poderíamos usar como exemplo alguns tipos de ar-condicionado, não todos. Dentro, então, da nossa aula anterior, vocês podem concluir comigo que, observem, o aquecimento global tem consequências negativas para a vida de todas as espécies do planeta. As estações do ano estão chegando fora de época. A vegetação e os solos secam mais cedo. O nível do mar, por sua vez, está subindo devido ao aumento da temperatura e o degelo das calotas polares. Diversas espécies, como por exemplo os pinguins, estão sendo extintos devido à redução expressiva da sua biodiversidade. O degelo das calotas polares também afeta animais como, por exemplo, as focas e os ursos polares. Dessa maneira, contribuindo para impactar em toda a cadeia alimentar. Pois bem, já que vocês lembraram o que foi visto na aula anterior, nós vamos entrar na nossa nova aula com o nosso novo objeto de conhecimento. Qual que seria ele? Tipos de rocha. As rochas, por sua vez, surgem devido a um esfriamento. Esfriamento de quem? Do magma. Magma este que vem de onde? Do planeta Terra, do seu núcleo. Como vocês observam aqui na imagem, as rochas são formadas e têm 3 tipos principais, que nós iremos aprender na aula de hoje. As rochas, por sua vez, elas derivam de determinadas transformações que acontecem no planeta, formando, como vocês observam na imagem, a crosta terrestre. Dentro, então, do expelimento do magma, que vocês estão observando aí, que é em forma de plasma, o magma que sai do vulcão vai ser classificado como lava. Essa lava, através do seu esfriamento, forma as rochas magmáticas, ou também chamadas de rochas ígneas. Professor, e como que eu vou conseguir lembrar desses nomes? Observem aqui no resumo, no esquema, no mapa mental, feito de uma forma bem lúdica para que você do EJA possa acompanhar esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Observem, rochas ígneas, ou também chamadas de rochas magmáticas. Como vocês vão observar aqui no slide, as rochas ígneas se formam quando a rocha derretida esfria e solidifica. Elas podem se formar na superfície do planeta Terra. As rochas ígneas se dividem em extrusivas e intrusivas, conforme vocês podem observar na imagem. Enquanto, por exemplo, as rochas intrusivas se formam no interior, quando o magma se esfria, as rochas extrusivas acontecem no exterior, quando também a lava atinge a superfície. A lava, de uma certa forma, então seria o magma expelido,
expelido de onde? Do interior do planeta Terra, a partir de vulcões. Então dessa maneira eu consegui relacionar a imagem ali do vulcão em erupção. Observem novamente que as rochas magmáticas vão originar esses dois tipos. A rocha, por exemplo, ígnea intrusiva, chamada de peridotito, ela é uma rocha magmática. Ela vai ser formada pelo esfriamento do magma. Se eu observar, então, a rocha intrusiva é feita mais no interior, enquanto a rocha extrusiva vai ser feita mais no seu exterior. Pois bem, depois das rochas ígneas, nós temos as rochas metamórficas. O que seria uma rocha metamórfica? Vamos ver primeiramente o conceito de rocha. O conceito de rocha traz aqui para nós no slide que é um agregado natural formado por um ou mais minerais. Seu processo de formação contínuo e as primeiras rochas surgiram após o esfriamento da Terra. Muitas pessoas acabam chamando o que você vê na natureza, no meio ambiente, de pedra. Então, ao sair com uma pessoa do seu convívio, algum familiar, ir ali a algum meio ambiente e você encontrar algo feito pela natureza, muito sólido, independente de ser metamórfica, ígnea ou sedimentar, ali nós temos a presença de uma rocha. Nós temos o nome de pedra, por exemplo, para as pedras preciosas, essas que são feitas, como no caso do diamante, em joias feitas pelo homem. Então, o nome pedra é devido à ação do homem. Já o nome rocha é uma ação natural do próprio meio ambiente. Então, conforme vocês viram aí, rocha é um agregado formado por um ou mais minerais. As rochas metamórficas, conforme vocês vão ver agora, elas têm sua origem onde, professor? Vem aqui comigo. As rochas metamórficas têm sua origem na transformação de outras rochas, como, por exemplo, as rochas sedimentares e as rochas magmáticas, que você viu no slide anterior, que também podem ser chamadas de rochas ígneas. Por conta do calor, da pressão e umidade, faz com que elas se modifiquem, ganhando novas características. Observem conforme eu vou mostrando aqui para vocês. O calcário, por exemplo, ele vai ser transformado no mármore. E esse mármore é usado na produção de pias, bancadas, fachadas e pisos. Então, quer dizer que o calcário se transforma em mármore. O mármore é classificado como rocha metamórfica. Já no caso do exemplo abaixo, o xisto é transformado em ardósia. E a ardósia tem o seu uso em pisos, em bordas de piscinas, em fachadas e muros. E no terceiro exemplo que nós trouxemos aqui para vocês, o granito. O granito é transformado no gneiss, ou gneiss, depende da sua pronúncia. E o gneiss, por sua vez, é construído junto ali dentro da construção civil e também na pavimentação. Então, ele é usado na construção civil e na pavimentação. Esses são 3 exemplos de rochas metamórficas. Para você ter o conceito mais aprofundado, são aquelas formadas a partir de uma rocha pré-existente e que sofreram transformações ao longo do tempo por ação de fatores da natureza, como, por exemplo, o vento e a chuva. Das rochas metamórficas, então, nós passamos para as rochas sedimentares. Como o próprio nome já diz, rochas sedimentares vêm de sedimentos. Rochas sedimentares. Então, como você observa aí no slide, e a gente vai aumentar um pouquinho para você, nós vamos frisar novamente o conceito de rochas, que são minerais que eram uma massa pastosa, que vieram do magma, semelhante a ele, e se resfriaram. Quando a Terra começa, então, o processo de esfriamento,
muitos minerais começam a se solidificar. Dessa maneira, as primeiras rochas são formadas e elas são conhecidas como rochas magmáticas. E dessa maneira elas derivam as outras rochas. Então, nas rochas sedimentares, nós temos um conceito aqui importante para vocês. Veja, rochas sedimentares são formadas pela deposição e compactação de diversos e diferentes tipos de sedimentos ao longo de milhões de anos. Vamos aumentar um pouquinho aqui para vocês verem? Como exemplo de rochas sedimentares, podemos dar o arenito. O arenito é utilizado na fabricação de vidros. O segundo exemplo é o carvão mineral. O carvão mineral é usado como combustível. Combustível, inclusive, usado nas indústrias. E a argila. A argila também é um exemplo de rocha sedimentar, usada na fabricação de tijolos e também de telhas. Vamos fechar então o conceito novamente de rochas sedimentares. Rochas sedimentares então vão resultar na decomposição de detritos da matéria orgânica ou também de outras rochas. E ações de intemperismo que vão desgastar as rochas na superfície terrestre. Dessa maneira, na aula de hoje, você acompanhou um resumo da aula anterior sobre efeito estufa e também a classificação das rochas. Como nós vamos ver novamente agora no slide unificado. Pois bem, então vamos lá. Em todo o slide que vocês viram na nossa aula, nós temos um resumão dessas 3 tipos de rochas, começando com as rochas ígneas, ou também chamadas de rochas magmáticas. Vamos lembrar então, aqui para vocês, as rochas ígneas, ou também chamadas de rochas magmáticas, se dividem em 2, intrusivas e extrusivas. E nós temos o conceito delas aparecendo novamente aí para reforçar o que foi visto. Um dos exemplos que nós demos de rocha ígnea é o peridotito, que é uma rocha ígnea intrusiva. Nós vimos também que nós temos essas rochas ígneas extrusivas. Poderíamos aqui reforçar como exemplo o basalto, e muitos de vocês conhecem ele. Então, as rochas ígneas, conforme vocês viram, elas derivam direto do magma, direto da erupção vulcânica. Por conta disso, nós temos o exemplo aqui de um vulcão. Das rochas ígneas que vocês viram, nós passamos então para as rochas magmáticas, professor? Não. Ígneas é o mesmo nome de magmáticas. Então, nós passamos para as rochas metamórficas, que têm a sua transformação de outras rochas. Por isso o nome metamórficas. Metamórficas vem de transformação. Você também viu o conceito de rocha, que é o natural agregado dos sais minerais. E esse conceito está bem frisado, então, na sua aula, também relacionado aos exemplos de rochas metamórficas, o mármore, a ardósia e o gneiss. Por sua vez, nós finalizamos, então, com as rochas sedimentares, que provêm pela deposição ou compactação de diversos sedimentos durante milhões de anos. Nós demos os exemplos para vocês de rochas sedimentares, conforme nós temos aí o arenito, o carvão e a argila. Esperamos vocês, então, na nossa próxima aula, onde vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Um grande abraço, até mais, valeu!